Oi pessoal, continuando aqui a matéria Direito Penal, vamos falar hoje do crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Então vimos no nosso último vídeo de Direito Penal o crime de roubo, veremos agora o crime de extorsão. Há algumas similitudes e, claro, há algumas diferenças, vamos tratar aqui um pouquinho sobre esse nosso videozinho aqui, olha só. Então, extorsão tem o mesmo objeto jurídico que tem o crime de roubo, que é o que? O patrimônio. Tá? A mesma ideia do roubo vale aqui também para o crime de extorsão. Mudança. O verbo aqui é constranger. Constranger aqui tem a ideia de obrigar. Então, enquanto no roubo havia subtração, aqui há uma ideia de constranger, ou seja, de obrigar a pessoa, tá? Obrigar alguém. E aí, como é que se obriga? Agora, de novo, é parecido com roubo, mediante o quê? Violência à pessoa ou grave ameaça à pessoa. Então, vejam só, a violência ou a grave ameaça são as formas com que eu tenho para obrigar o sujeito a fazer o que eu quero que ele faça. Então, a ideia de extorsão é, a diferença para o roubo é que no roubo eu vou fazer uma subtração da coisa, eu vou pegar a coisa para mim, enquanto na extorsão eu vou constranger a pessoa para que ela faça alguma coisa, tá? Há uma discussão doutrinária sobre isso, qual é a diferença entre roubo e extorsão, e me parece, na minha interpretação, que eu posso diferenciar do ponto de vista do seguinte sentido. Na extorsão, é necessário, para que eu possa aferir a vantagem econômica que eu pretendo, a participação da vítima. Como assim? A gente vai ver agora no nosso próximo slidezinho que a ideia aqui é eu vou constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, para que ela faça, tolere que se faça, ou deixe que faça alguma coisa. Então vejam, há uma atuação aqui da vítima, enquanto no roubo há uma subtração. Então, por exemplo, se eu pego um celular, pego uma arma e falo assim, me passa o celular aqui. Se o cara não me entregar o celular, eu atiro nele e pego o celular. Então percebam, a participação do sujeito no crime de roubo, a vontade da vítima de me entregar ou não o bem no crime de roubo, é irrelevante. Enquanto na minha interpretação, na extorsão, ela é essencial. Por quê? Veja a primeira hipótese aqui, ó. Constranger para que ela faça alguma coisa. Por exemplo, fornecimento da senha bancária do cartão. Como é que eu vou obter a senha bancária do cartão sem que a vítima participe? Percebam? Mesmo que eu mate a vítima, eu não vou ter a informação da senha bancária porque eu preciso que ela me fale a senha. Então, me parece que a principal distinção entre roubo e extorsão se dá onde? Na necessidade da participação da vítima, certo? Então, a primeira ideia é, então tu vais, deixa eu voltar aqui só para ficar direitinho, tu vais então constranger, obrigar alguém utilizando violência ou grave ameaça para que ela faça alguma coisa. Ou tolerar que se faça. Por exemplo, como está aqui no exemplozinho aqui, permitir que o agente pegue uma nota promissória que ele tinha com a vítima, permitir que ele rasgue algum tipo de documento, tá? Essa é a ideia. Ou deixar de fazer alguma coisa. Por exemplo, obrigar a vítima a não processar o agente, obrigar a vítima a não procurar a polícia, essa é a ideia. E aí, nós temos também aqui um elemento subjetivo do tipo, ou seja, com o intuito de obter para si ou para outrem, percebam a diferença aqui, indevida vantagem econômica. Não falamos em extorsão aqui em coisa alheia móvel como falávamos no furto e como falávamos no roubo. Quem não lembra, dá uma verificadinha lá. Temos um vídeo sobre roubo e um vídeo sobre furto. Dá uma verificada lá. Aqui na extorsão, a lei fala em indevida vantagem econômica. Então vejam só, o objeto aqui é mais amplo do que no roubo ou no furto. No roubo ou no furto era só uma coisa móvel. Aqui é qualquer tipo de vantagem econômica. Tá? Qualquer tipo de vantagem econômica eu tenho para isso aqui. Quando é que consuma, então, o crime de extorsão? Simples. Quando a vítima faz, tolere que se faça, ou deixe de fazer alguma coisa. A súmula 96 do STJ é que tem essa definição. É possível tentativa? Sim. Basta com que eu use a violência ou grave ameaça e a vítima, então, não tome nenhuma providência. Eu teria uma tentativa de extorsão. Vejam que importante, a obtenção do resultado econômico é mero exaurimento do delito. Então, na consumação, não é necessário, presta atenção, que o sujeito ganhe a vantagem econômica. Isso é exaurimento do delito. Bastando que ele faça alguma coisa, tolere que se faça,
ou deixe que faça alguma coisa, o crime já está consumado. A obtenção da vantagem econômica é mero exaurimento. O crime já estará consumado no momento em que ele faz alguma coisa, certo? Sujeito ativo, qualquer pessoa, mora e capaz, e passivo, qualquer pessoa. Bom, nós temos aí, gente, tal qual no roubo, a extorsão circunstanciada, que é a ideia do quê? De uma causa de aumento de pena. Então eu vou ter uma pena aumentada, né, de 1/3 até a metade se o crime é cometido. Duas hipóteses. Primeiro, olha que interessante, ele fala por 2 ou mais pessoas. E aí existe uma briga doutrinária aqui, se vale aqui o concurso de pessoas, ou seja, se houver uma participação e tiver um autor e um partícipe, ou se é necessário que 2, ou seja, que exista coautoria, 2 pratiquem o núcleo do tipo penal. O entendimento doutrinário majoritário é a necessidade de coautoria, ou seja, ambos têm que fazer o quê? O verbo do tipo penal, porque a lei não fala em concurso, ela fala crime cometido por 2 ou mais pessoas. O outro ponto aqui, a lei fala em emprego de arma, e não houve modificação da redação do dispositivo como houve no roubo, então quando eu falo arma aqui, eu falo qualquer tipo de arma, seja arma própria, aquilo que foi pensado para ser efetivamente uma arma, por exemplo, uma arma de fogo, por exemplo, um punhal, ou a chamada arma imprópria, que é aquilo que não foi pensado para ser uma arma, mas serve como tal. Por exemplo, um taco de beisebol, um taco de golfe, uma cadeira, uma garrafa quebrada, né, uma faca de cozinha. Então, isso vale como arma. Não entra aqui a chamada arma de brinquedo, né? A arma de brinquedo, como não tem potencial lesivo, não vai majorar a pena. É evidente que se eu apresentar para alguém uma arma de brinquedo, uma réplica de uma arma de fogo, né, assim, uma arma de brinquedo, e apontar para essa pessoa e exigir que ela faça alguma coisa, eu vou ter sim a extorsão, porque aquela arma de brinquedo serve como grave ameaça, porém eu não vou ter a majoração da pena. E por que não? Porque a arma não tem potencial lesivo. Interessante, esse HC 103.910 considerou que uma arma desmuniciada, ou seja, uma arma sem munição, teria potencial lesivo, porque eu poderia usar ela para fazer o quê? Para dar coronhadas, por exemplo. E aí, por isso, entendeu que havia sim emprego de arma, nesse caso aqui da extorsão. Continuando, gente, olha só. Nós temos aqui, opa, falhou a nossa... A extorsão qualificada, que remete, na verdade, nos remete aqui, vejam que interessante, se eu tenho a extorsão e houver resultado da extorsão, né, da violência aplicada, lesão corporal ou morte, vejam que interessante, há uma remessa do artigo 158 para onde? Para o parágrafo 3º do artigo 157, ou seja, para o crime de roubo. E aí eu tenho a mesma ideia aqui, então, a pena será de 7 a 18 anos se houver lesão grave, e de 20 a 30 se houver morte. Então vejam, é a mesma pena que eu tenho lá no roubo, se eu tenho também lesão grave ou tenho morte, vai ser aplicada também aqui na extorsão. E por fim, gente, nós temos aí a chamada extorsão qualificada, o famoso sequestro relâmpago. Então o famoso sequestro relâmpago está tipificado hoje no parágrafo 3º aqui do crime do artigo 158, e se dá quando? Quando a extorsão é cometida com restrição da liberdade da vítima. Então, por exemplo, eu pego a pessoa, boto no carro e levo ela até o banco e exijo que ela me dê a senha do cartão de crédito dela. Então, o que eu estou fazendo, eu estou mantendo ela a sua liberdade restrita. Eu vou enquadrar onde? Aqui no parágrafo 3º. E aí eu tenho uma questão interessante aqui também, a pena é de 6 a 12 anos. Se por acaso resultar lesão grave ou morte, há uma remessa agora para o artigo 159, ou seja, para o crime de extorsão mediante sequestro, parágrafo 2º e 3º. No parágrafo 3º aqui, nós temos a maior pena do Código Penal brasileiro, que é o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte. A pena é de 24 a 30 anos. Então, se eu pego uma pessoa, boto ela no meu carro, levo ela até o banco, obrigo ela a fazer saque, vou no outro banco, e acabo matando a pessoa depois, eu vou ter então um crime de sequestro relâmpago, ou seja, a extorsão qualificada, com a pena igual à do crime de extorsão mediante sequestro
com o resultado morte. Olha só, o STJ no RESP 1353693 entendeu que é possível a acumulação, ou seja, eu posso acumular a extorsão mediante o aumento de pena do concurso da participação de duas ou mais pessoas e do uso de arma com a questão da extorsão qualificada. Então eu teria lá a pena base, a pena da extorsão qualificada com a majoração de 1/3 à metade do parágrafo 1º. Isso é possível sim com base nesse julgado aqui do STJ. A extorsão mediante sequestro, a extorsão é crime de ação penal pública incondicionada. E eu separei 2 casos interessantes aqui no final da extorsão normal, não da qualificada, que eu achei interessante. O STJ entendeu, gente, que a ameaça espiritual configura sim extorsão se eu tiver vantagem, quiser objetivar vantagem patrimonial. Nesse RESP aqui, foi uma questão interessante, uma mulher exigia dinheiro de outra, sob pena de rogar para ela maldições espirituais, que acabariam com a vida espiritual dela e tal. E você entendeu que sim, isso causaria sim grave ameaça. Por quê? Porque a pessoa que crê naquelas situações, ela realmente fica gravemente perturbada com aquilo, portanto há sim uma grave ameaça. Um outro ponto interessante é esse julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é o TJSC, nessa apelação criminal aqui, que julgou que um flanelinha que exige dinheiro pratica o quê? Extorsão. Então o flanelinha foi considerado por esse julgado do TJ aqui como alguém que faz extorsão, claro, se ele realmente ameaçar a pessoa, né, obviamente tem que preencher o tipo penal. Então esses 2 casos eu achei interessantes, por isso eu separei para vocês. Certo, gente? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!